Boa noite, família Uivos. Venho compartilhar com vocês o meu relato. Na época desse acontecido, eu tinha 13 anos. Morava no interior do Paraná. Meus pais eram bastante rígidos e eu era da escola para casa e de casa para a igreja. Eu não tinha liberdade alguma. No dia das crianças, por exemplo, eu queria sair para pegar doces de Cosme e Damião, mas minha mãe não deixava. Então tive a brilhante ideia de me casar para sair daquela prisão. Conheci um rapaz e logo depois casei. O rapaz tinha 25 anos. Naquele tempo era assim: namorou, casou. Nada de muita enrolação, para não embuchar antes do casório. Então ele me levou para morar na fazenda do pai dele. Pensa, no meio do nada. Logo engravidei. Tive meu filho mais velho sozinha, em casa, porque lá era distante demais da cidade. Tinha apenas a mulher do caseiro, que às vezes me ajudava a cuidar do neném. Nesse meio tempo, mudou-se para lá um rapaz para ajudar na lida. E pense em um rapaz estranho. Pesava uns 50 quilos apenas. Tinha uns 2 metros de altura, o que o tornava mais seco ainda. Era pálido, parecendo que já tinha morrido faz tempo. Só esqueceu de deitar no caixão. A gente fazia comida para os peões, e esse cabra comia por 10 machos. Bom, durante a noite, a gente sempre ouvia um croque-croque, como um cachorro mastigando, quebrando o osso. Meu marido procurava onde estava esse cachorro, roendo esse osso, e não achava. Um detalhe: nossos cachorros morriam de medo desse rapaz. Faziam até xixi quando via ele. Um dia, fomos na festa da padroeira da cidade. A gente foi a pé, porque estávamos em 5 pessoas. E não era tão longe. Para encurtar o caminho, a gente passava pelo cemitério, por dentro dele. Mas nós fomos de dia, à tardezinha, e ficamos lá na festa até umas 10 horas da noite. Na volta, fizemos o mesmo trajeto, passando por dentro do cemitério. Quando estávamos bem no meio desse cemitério, vimos um bicho em cima de uma cova. Ele estava cavando. Meu marido, muito bêbado, tacou uma pedra na direção desse bicho, para assustá-lo, julgando ser um tamanduá ou qualquer outro bicho. Foi quando o tal bicho virou para o nosso lado. Era um misto de gente com cachorro, a coisa mais feia do mundo. Até da pinga meu marido sarou e nos falou: "Não corre, gente, não corre." Mas quem disse que alguém ouviu? Correu cada um para um lado, gritando socorro e Deus me acuda. Eu com meu bebê no colo, correndo na frente. Meu marido correndo atrás, me gritando para eu parar de correr. O bicho atrás dele bufando. Nesse instante, meu marido se irritou, tirou o revólver da cintura e deu um tiro aleatório. Só ouvi um urro arrepiante no ar. Parecia que tinha saído do inferno aquele urro. O bicho caiu para dentro da mata e sumiu. Ainda correndo, chegamos em casa. Encontramos os amigos todos sujos, uns até mijados. Eu descabelada, descalça, meu bebê chorando, meu marido dando bronca porque corremos, pois ele estava armado, mas ninguém sabia. Estávamos muito assustados. Aquilo era um lobisomem. Passou-se 3 dias e nada daquele peão magrelo aparecer. Meu marido entrou no quarto dele e não encontrou mais nada, nem as roupas. Só umas marcas de sangue no chão. E depois, debaixo da cama dele, tinha um saco cheio de coisas. Quando meu marido derramou no chão, eram ossos roídos, e eram ossos de gente. Meu marido arrumou nossas coisas e mudamos imediatamente. Depois, ele avisou a todos. A fazenda ficou abandonada. Ninguém queria morar lá. Essa foi uma experiência que eu nunca esqueci. Esse relato é verídico. Obrigado, Ágata, por contar o meu relato. Olá, canal Uivos. O caso a seguir aconteceu com a mãe da minha madrinha. Para melhor entendimento, contarei na primeira pessoa. Bom, meu nome é Joana. Na época eu tinha meus 10 anos.
Meus pais eram bem religiosos. Papai era congregado mariano, mamãe e eu éramos filhas de Maria. Éramos responsáveis pelas novenas, limpar a igreja, fazer visitas aos pobres e aos doentes, além de vender coisas nas quermesses para ajudar as obras da Igreja Católica. Um dia, Dona Arlinda, uma das carolas da paróquia, nos chamou para fazer uma novena na fazenda, perto da nossa cidade, Porecatu, norte do Paraná, faz divisa com o estado de São Paulo. Fazenda essa chamada-se São João, um lugar com várias casinhas, onde moravam famílias de colonos. Arrumamos a casa de um morador dali para fazer essa novena. Fizemos altar, enfeitamos a imagem de Maria com flores que pegamos nos jardins. Ficou tudo muito simples, mas muito lindo. Nessa hora, sentimos um cheiro de carniça misturado com lama de chiqueiro. Uma senhora que estava ali conosco ajudando a arrumar tudo, falou que ia passando o Nelson Bode. Nelson Bode era um rapaz branco, grande, mas de tão sujo parecia que era marrom. Ele passou em frente à casa e deu uma olhada que gelou meu coração. Os olhos eram amarelos, igual de um lobo. Era seguido por uma matilha de vira-latas, latindo e avançando nele. Ele entrou no meio da mata e sumiu. Dona Arlinda, curiosa, perguntou sobre o rapaz para a dona da casa. No que ela nos disse assim: "Vixe, ele mora com a mãe. O pai faleceu quando ele tinha uns 15 anos. A mãe é cega e quase a gente não a vê. Só quando ela vem na venda fazer compras. Ela vive de doações, já que o filho não trabalha e bebe muito." O padre, ouvindo aquela triste história, se compadeceu da senhorinha cega e pediu para a dona da casa nos levar até a casinha dela. Quem sabe poderíamos ajudar. Mas essa foi uma péssima ideia do padre. Lá fomos nós para o meio da mata, já que a casa dela ficava lá. A casa era bem pequena, caindo aos pedaços. A velhinha recebeu a gente com alegria. Falou que o filho estava pegando lenha. Chamamos ela para participar da novena e depois deixaríamos ela em casa. Ela ficou muito feliz com o convite. O padre pediu que ajudássemos ela a tomar um banho. Ela não cheirava bem. E assim fizemos. Ajudamos a velhinha a tomar banho e ficar cheirosinha. Dava muita dó de ver. Ela era só couro e osso e tinha hematomas por todo o corpo. Quando perguntada o que eram aqueles machucados, ela disse que por ser cega batia em todo lugar. Esperamos um pouco o filho aparecer, mas não apareceu. Já estava caindo a tarde e não achamos que o filho acharia ruim levar a mãe para a novena, porque era na mesma fazenda e não era longe. Mesmo porque depois deixaríamos ela em casa. Além da reza, teria um jantar. O dono da fazenda ofereceu doces e bolo para as crianças, uma jantinha para os adultos e até uma pinguinha para os homens. E assim aconteceu. No meio da reza, a velhinha já estava cochilando. Então a dona da casa levou ela para descansar no quarto das crianças. A coitadinha já tinha comido tanto, estava de buchinho cheio que deu até sono. Do nada, começou uma ventania forte, sem explicação, apagando o candeeiro. Nessa mesma hora, entra na casa uma criatura do tamanho de um bezerro. Era peludo e fedia. Todos começaram a gritar e tentar se esconder. A criatura saiu quebrando tudo. Altar, imagem, derrubou as comidas no chão. A impressão que dava era que procurava alguma coisa, pois não avançou em ninguém. A maioria dos homens se armou com o que achou na casa. Facas, facão, pedaço de pau, começaram a correr atrás do bicho, que se embrenhou no meio do cafezal e sumiu na noite. Todo mundo com medo foram para suas casas, escoltados pelos homens armados com facão. O padre ficou com tanto medo que esqueceu até de chamar por Deus. Nunca tinha acontecido aquilo. Ninguém nunca tinha visto aquele lobisomem. Nem animais tinham sumido. Então por que do nada ele apareceu ali? A velhinha chamou o padre e minha mãe no quarto. E Dona Arlinda, curiosa, também foi ouvir o que a velhinha tinha a dizer. Com muita tristeza e até medo, ela começou a falar bem baixinho. "Padre, eu era parteira.
Coloquei no mundo muita criança e também fiz muito aborto em filha de fazendeiro. Por isso, Deus tirou a luz dos meus olhos. Quando meu marido faleceu, padre, meu filho tinha 16 anos e eu já estava cega. Quando o povo estava velando meu marido, meu filho falou no meu ouvido: Mãe, a partir de hoje, tomo o lugar do meu pai. Eu fiquei feliz, porque ele cuidaria de mim. Mas quando foi à noite, eu já estava dormindo, acordei com ele abusando de mim. E ele vem fazendo isso, padre, sempre que tem vontade. Eu tentei até me matar, mas nem isso eu consigo. Ele foi ficando esquisito, igual um animal, parou de tomar banho e toda noite traz carniça para comer em casa. Ele me dá apenas farinha com água e sal e sebo assado para comer. Nesse momento, a conversa foi novamente interrompida por um baque na porta da cozinha. Parecia que ia arrancar a porta do lugar. Todo mundo se encolheu no quarto. E minha mãe gritou para o padre: Padre, faz alguma coisa! O padre estava mais assustado que todo mundo. A velhinha, sentindo o perigo que todos corriam, falou: Ele veio me buscar, deixa eu ir para casa. Então o dono da casa falou que dali ela não saía. Ele se encheu de coragem e pegou a espingarda atrás da cortina. Deu 3 tiros contra a porta. Só se ouviu o uivo, o grito daquele bicho. A velhinha começou a chorar, pedindo pelo amor de Deus para não matar o filho dela. Mas o bicho já havia corrido para a mata. Quando amanheceu o dia, o padre resolveu levar a velhinha para um asilo, que ficava em Assis, cidade no estado de São Paulo. E para encerrar esse caso, a velhinha foi à força, porque não queria deixar o filho sozinho. O padre ordenou que colocassem fogo na casa com quem estivesse dentro, e o tal Nelson Bode, que dormia profundamente no momento do ataque, morreu queimado. A mãe dele nunca ficou sabendo disso e viveu mais 2 anos, faleceu no asilo. Esse caso ficou bastante conhecido na época. Uns acreditam, outros dizem que é história para boi dormir. Obrigado, Ágata, por narrá-lo. Olá a todos. Vou compartilhar um relato contado por minha avó. Minha avó paterna conta que tinha uma amiga que se mudou com o marido para uma fazenda no sul de Minas. Isso no tempo que se amarrava cachorro com linguiça. Lá já tinha alguns colonos morando. O patrão era muito bom e justo. Essa amiga começou a criar alguns animais para consumo próprio, tipo galinhas, porquinhos e cabra. No primeiro ano, morando nessa fazenda, deu-se início da quaresma. Certa noite, um grande animal atacou o galinheiro, matando 3 galinhas. Ninguém sabia que animal era. Os outros colonos fingiram não saber de nada. Não deram muito assunto ao acontecido. No outro dia, o fazendeiro veio até sua casa e trouxe 6 galinhas de presente. A mulher não entendeu nada, mas assim que o patrão se retirou, a vizinha lhe explicou: Olha, quando some um animal em noite de lua cheia, o patrão dá outro de presente, para a pessoa não ficar no prejuízo. A mulher ficou muito feliz, apesar de estar assustada com o ataque desse bicho desconhecido. E assim aconteceu outras vezes. Sumia um bicho, no outro dia estava o patrão com o dobro. O marido dessa mulher teve a ideia de pegar emprestado a vaca do seu pai, que morava em outra fazenda. A vaca passou a semana inteira por ali pastando. À tardezinha, o homem escondeu a vaca e no outro dia foi até o patrão aos prantos, falando que o bicho tinha pego sua única vaquinha. O patrão se compadeceu novamente e deu 2 de suas melhores vacas para ele. Passado um mês, o mesmo homem matou um porco escondido. E no outro dia ganhou 2 do patrão. O patrão não falava nada, nem questionava, só restituía o que foi perdido. Em certo momento, os colonos começaram a achar estranho, porque desde o início da quaresma só sumiam os animais desse casal. Numa noite, esse casal já estava dormindo, quando ouviu a porta abrir com uma forte pancada. Os cachorros começaram a espreitar algo. Os 2 levantaram no pulo e deram de cara com um lobisomem preto, todo peludo, dentro de casa. O bicho arreganhou os dentes rindo e, por incrível que pareça, até falou. Não com voz de humano, com uma voz esquisita,
que jamais é esquecida. Só vim buscar minha parte. O lobisomem avançou contra esse homem que tentava se esconder atrás da mulher. Catou o marido pelo pescoço e saiu arrastando para o meio da mata. A mulher gritava por socorro, encolhida ao pé da cama. Os vizinhos vieram correndo. Uns até arriscaram entrar na mata, mas não encontraram nada. A maioria deles não acreditou no que ela dizia, que um lobisomem havia invadido a casa e levado seu marido. Eles diziam entre si que o marido tinha ido embora, já que não gostava muito de trabalhar. No dia seguinte, o patrão foi até sua casa e pediu para ela desocupar a mesma. Disse que outra família já estava vindo para morar lá. Desde então, ela passou a ter ataques epiléticos. Foi internada em manicômios várias vezes. Quando saía, ficava correndo nas ruas e gritando: "Socorro! Lobisomem vai me pegar!" Desde sua última internação, minha avó não teve mais notícias dessa amiga. Obrigado, Ágata, por contar o relato verídico da minha avó. Bom, amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês gostem dos relatos de hoje. Comentem, deixem um like, compartilhem com seus amigos. E vamos para os salvos de hoje? Hoje vai um salve especial para Eliane Nascimento, José Carlos, Ana Paula Oliveira, João Passoni, Iraci Souto, Karina Alves, Emerson Tadeu, Tânia Reis, Elisandra Cruz, Rosilda Pereira, Ana Cristina Mendonça, Rosimeire Ramos, Daiane Mendonça, Ivana Lemos, Evaldo Ribas, Kátia Cristina, Alaísa Silva, Bárbara Dias, Tânia Tomico, Orlando Alcovias, Cláudia Motola, Luciana Mendes, @divin29, Gracines Gomes, Fernando Rodrigues, Helenil L. Araújo, Suzane Palim, Alcides Dias, David Crack e Ludmila Assis. Família Uivos, muito obrigado de coração por ouvirem os relatos que eu conto. Por cada curtida, por cada comentário. Sei que existem outros canais 1000 vezes melhor que o meu, em todos os quesitos. Ainda não tenho recursos para incrementar mais os vídeos, mas é outras ferramentas que tenho para fazer o meu melhor e me sinto grata a Deus quando leio vossos comentários com palavras de apoio, incentivo e com tanto carinho comigo. Por isso digo que somos uma família, a família Uivos. Vocês se tornaram parte da minha vida, tanto é que quando não vejo comentário de algum, eu já fico até preocupada. Bom, meus queridos, agora eu deixo vocês desejando uma noite abençoada a todos, um forte abraço da sua amiga Ágata, fiquem com Deus e até sexta-feira.